os outros dois são um urso e um coelho. E o outro é uma raposa, que você ainda não viu. O quê? Há outro? Ah, tá atrás das cortinas. Are you sure about that? Nem será, mãe! Ok. Isto é uma teoria sobre FNAF as vítimas. Como já devem saber, a famosa série FNAF as vítimas do Trepidai e do Vascardo chegou ao fim, e como eu não tenho vida, comecei a pensar sobre qual é o significado da série, porque da última vez que eu fiz isso deu view. Já agora, se vocês não tiverem visto a série, vai estar aí na descrição, eu recomendo bastante, e se vocês não tiverem visto não vão perceber absolutamente nada do que está aqui. Continuando, comecei a perceber que alguns pormenores simplesmente não faziam sentido na história. Por exemplo, os animatrónicos são supostamente robôs, mas eles não agem todos da mesma forma. No caso, o Freddy, o Bonnie e a Chica agem como robôs normais, ou seja, a tentar matar. Mas o Foxy praticamente não aparece na série inteira e quando aparece está sempre inativo. Corre! Que é isso? E o Bolinho e a Puppet agem sempre de uma forma muito mais humana, quer pelo facto do Bolinho conseguir falar, Olá, vai! quer pela Puppet se mover de uma forma muito mais orgânica, não a teletransportar-se de um sítio para o outro. Está ali! Mas isso não é coisa mais suspeita. Tantos pormenores para revelar sobre a misteriosa vazar de menina, porquê que haveriam de revelar que ela perdeu o bebê? A não ser que isso seja uma indireta para mim. Não importa, cortem esta parte, senhores jurados. Ou então percebi o que é que se passou naquela cena final, porque nem eu entendi sequer. Bom, após muito tempo de reflexão pessoal, eu acho que finalmente criei uma teoria capaz de explicar todos os acontecimentos. Eu sei que isto vai parecer estranho, mas eu acredito que a vazar de menina tenha tido uma relação amorosa com o Chuck Norris, foi abandonada por ele e mais tarde o Chuck e o Dai formaram um casal. Na verdade, a principal fonte desta informação é a opening mostrada no episódio final, animada pela Kyoto Animation e dirigida pelo famoso realizador Rafox. Este homem já se provou perspicaz no passado, como da vez que provou que o Window era desumilde. Portanto, eu não tenho a mínima dúvida que ele conheça todo o lore da história e esteja a tentar transmiti-lo nesta sequência que não só ilustra todos os acontecimentos do princípio ao fim da série, como outros eventos passados. Portanto, vamos começar. A opening abre com dois shots rápidos dos olhares intensos do Dai e da vazar de menina, algo bastante representativo da sua rivalidade ao longo da série e indicador de um grande confronto, a batalha final. Esta rivalidade é seguida de um shot com os 5 animatrónicos clássicos da pizzaria. Tomem bastante atenção às posições de cada um deles nesta cena, voltaremos cá mais tarde. Depois, somos introduzidos ao title card As Vítimas, que à primeira vista pode parecer apenas bonito, mas se olharmos bem, a simbologia torna-se bastante evidente. As vítimas da série, o Mike, a Gertrudes e o Chuck, estão literalmente a ir para o céu após as suas mortes. Mas prestamos atenção, podemos reparar que uma pequena porção do title card sobrepõe as árvores antes do corte para a cena seguinte, o que simboliza que nem todas as vítimas alcançaram o céu, um foreshadow de que na verdade o Chuck seria revelado como vivo mais tarde nesse episódio. De seguida vemos uma vazar de menina abandonada e sozinha num canto escuro da pizzaria. Enquanto isso, o feliz casal do Dai e do Chuck passa um momento feliz a preparar o comer. Após uma inspeção atenta, é perceptível que esta refeição é a própria vazar de menina, ou seja, esta relação está literalmente a consumi-la física e psicologicamente. É com este sofrimento que ela percebe que tem de fazer algo. Assim, ela prepara a sua armadilha, abrindo a pizzaria e oferecendo empregos, na esperança de atrair Chuck para lá. Como podemos ver no shot seguinte, isso resulta, visto que o Chuck está em casa a preparar a sua saída, escolhendo as armas que vai levar para o emprego, insinuando que este mordeu o isco. Sobre o porquê deste não reconhecer a vazar de menina, é bastante evidente que ela constantemente confunde a sua identidade. Olha, é aquela menina que você sabe, sabes? A Juliana. Não sou a Juliana, enganei-me. Sou a menina vazar. Logo, após tantos anos de separação e um nome diferente, o Chuck provavelmente esqueceu-se dela. No entanto, apesar deste plano maléfico, ela ainda o ama no fundo, tanto que o tenta seduzir, ainda que sem sucesso. Quero marcar enquanto também gosto de coisas catitas. Cala-te! Depois vemos o Dai e a vazar de menina, ambos a correr no mesmo caminho, em busca da mesma pessoa ao fundo, o Chuck Norris. Mas enquanto o Dai persegue-o passivamente, a vazar de menina tem um pé de cabra, mostrando que está pronta para lutar por vingança. Nesta cena podemos ver um grande contraste entre os dois, um pacifista inocente e uma sanguinária sedenta de vingança. Mas, como vemos, nem sequer a vazar de menina consegue apanhar o Chuck, que, mesmo não correndo, está sempre distante dela. É aqui que ela chega à conclusão que, se ela não o pode nunca mais ter, ninguém pode, tornando-se o seu novo alvo, o Dai. Daí ela o perseguir neste shot. Mas ela sabe perfeitamente que matar o Dai não chegaria para a satisfazer. O que ela realmente pretende é corromper a mente do Dai, tornando um monstro sanguinário como ela, que o Chuck nunca poderia amar. Deste modo, no shot seguinte vemos a vazar de menina sempre colocada simbolicamente a um nível superior do Dai, para realçar o seu poder,
tentando atrair a sua corrupção, mostrando-lhe o poder da destruição das suas armas. E tal como acontece muitas vezes na série, ele foge. Vai para o escritório, vai para o escritório. Neste caso, para fora do ecrã. Agora, eu sei que esta parte vai ser complicada de entender, mas confia em mim. O shot termina com a Vazar Menina a lutar contra o Dai, que está à sua esquerda off-screen no final. Mas no próximo shot vemos quase o mesmo contexto. A Chica, o único dos 5 animatrónicos fêmea, colocada a um nível superior a lutar contra o Foxy à esquerda. Para mim, estes dois shots dão uma ideia de continuidade, como se fossem duas metades da mesma ideia. Ou seja, se sobrepusermos as duas cenas, temos praticamente a mesma imagem, só que com personagens diferentes. Então, a minha teoria é que os 5 animatrónicos robóticos, entre aspas, são apenas representações metafóricas do lado mais sombrio, ou seja, o lado mais monstruoso das personagens. Assim, podemos ver que a Chica, o que eu vou considerar o lado monstruoso da Vazar de Menina, está a conseguir chamar o lado sombrio ou monstruoso do Dai, o Foxy. Isto pode parecer absurdo, mas na verdade explica muita coisa. Por exemplo, o porquê de na série o Foxy estar sempre inativo. Porque o Dai ainda não se tornou completamente no monstro. Também há uma cena em que o Bolinho diz o nome de todos os animatrónicos, mas estranhamente ignora o Foxy. Isso é porque ele ainda não existe. Sim, o jogo. Aquele patinho. Chica. Aquele coelho. Bobo. E aquele urso. Mas o que é que eu faço? E é exatamente por essa razão que a Vazar de Menina diz, E o outro é uma raposa, que você ainda não viu. literalmente porque ele ainda não foi corrompido nesta altura da série e faria todo sentido ela mencioná-lo, visto que é ela que o está a tentar corromper. Para além disso, numa cena, o Dai supostamente estaria sozinho com a Chica e trata-a por Está aqui. Aquela coisa com bico. Que eu não faço a mínima ideia o que é. mas assim que a Chica desaparece da vista dele, a Vazar de Menina liga-lhe Desapareceu. Ok, mas ainda está aqui aquele... Sim, Oh meu, outra vez Sim. telefone. Estou... sim, já agora aquela coisa com um bico é um pato. Ah... Podes... Tchau. Meu... Ela está-me a ouvir agora mesmo. Ela está a ver o que eu estou a fazer. Está a ouvir o que eu estou a fazer. O que é que tem câmaras aqui dentro? Nope. esta cena simplesmente não faria sentido, a não ser que a Chica seja a representação da Vazar de Menina, que, ao ouvir o que o Dai disse, fugiu da vista dele, para não ser descoberta, e ligou-lhe. Voltando à opening, no fim desta luta, o próprio Dai presencia o poder das explosões da Vazar de Menina, e sobe em direção ao céu, que, como já mencionei, significaria que ele se dirige a mais vítimas, como que a provocar mais sofrimento. Este momento onde o Dai é finalmente apanhado pela tentação da Vazar de Menina é bem refletido no final do terceiro episódio, onde a Chica o agarra. Ela agarrou-me! Agarrou-me! Ajuda-me! Depois de finalmente ser apanhado, é possível notar diferenças muito óbvias no Dai. Não só a sua voz está muito mais grossa e violenta, gritando frequentemente de formas ameaçadoras, Para! Para! como ele próprio não tem problemas em assustar o bolinho a usar uma shotgun. Isso aí, Ai, desculpa, quase mas funciona. Para terminar esta cena, a Chica dispara nos últimos frames na direção da câmara. Lembrem-se disso para mais tarde. E por falar em lembrar-se disso, voltemos agora àquele shot do grupo inicial. Curioso que as duas personagens, Vazar de Menina e Dai, que consideramos opostos, se encontrem exatamente nas pontas opostas do grupo. Mas adiante, no shot seguinte vemos que, agora que o Dai foi exposto ao verdadeiro poder de uma arma, é possível ver que ele se sente tentado a usá-la para causar sofrimento nos outros. Porém, nunca chega a fazê-lo sozinho. É nesta parte que devemos reparar que é um elemento do cenário que se destaca bastante. Este poste preto que separa de forma muito brusca o cenário. Bom, o uso de grandes linhas pretas que dividem o cenário não é nada de novo em openings de anime, mas devo confessar que a forma como estas são usadas é simplesmente brilhante. Se repararmos, a maioria dos inocentes encontram-se à esquerda desta linha, estando assim separados do Foxy, que se encontra à direita sem tencionar magoá-los. Porém, se analisarmos a cena em câmera lenta com muita atenção, podemos entender que é apenas no frame exato que a Chica entra no shot para o influenciar que o Foxy vai longe demais, literal e figurativamente, e passa a linha. E é com esta passagem simbólica que ele erga a arma e começa a disparar juntamente com a Chica, gerando ainda mais sofrimento. E mesmo para matar a vítima à direita, nenhum deles volta a cruzar a linha. Após se tornar um monstro, não há volta a dar. A próxima cena, na verdade, é um flashback, uma espécie de origin story da Vazar de Menina. Primeiro vemos o mundo pelos olhos dela, num momento importante em que o seu próprio lado monstruoso está prestes a ser libertado pela primeira vez, simbolizado pelo facto da sua visão ser a preto e branco, tal como um animal. Mas algo importante é-nos revelado aqui. A Vazar de Menina apenas se tornou um monstro porque ela própria era uma vítima de violência por parte destas duas figuras. Como ela diz, E já agora os outros dois são um urso e um coelho. a seguir a esta tortura, a Vazar de Menina salva-se literalmente a si própria, simbolizada pela Chica a recorrer à força para se vingar do Bonnie. E reparem que em toda a opening apenas os animatrónicos matam, nunca os humanos.
Enfim, é certo que ela se conseguiu vingar do Bonnie, mas caso não tenham reparado, o Freddy conseguiu escapar da vazar de Nina, deixando a sua vingança incompleta. É aqui que a identidade do Freddy se torna óbvia. Ele é o Chuck Norris. O marido que constantemente lhe batia até fugir dela quando ela finalmente lutou de volta. That's a twist. That's very twisty. Agora com estes flashbacks percebemos que a vingança da vazada menina não é originada por ciúmes amorosos. Ela quer fazê-lo pagar por todos aqueles anos de violência doméstica que sofreu. De volta ao Dai e à Vazard, agora vemos pela primeira vez um Dai que se encontra posicionado a olhar para baixo, enquanto a Vazard menina olha para cima, um contraste com os shots iniciais, onde ela se encontrava sempre superior. Para além disso, o Dai é visto de dia, enquanto a Vazard menina de noite. Tudo isto realça o facto de agora o Dai tomar uma posição de grande poder, enfrentando a sua rival finalmente na batalha final. Mas como nós vemos na série, a Vazard menina foi capaz de o pôr inconsciente, mas em vez de o matar, escolhe levá-lo para a batalha final e deixá-lo vencer. Isto porque assim, ao matá-la, o Dai tornar-se-ia totalmente corrompido e ela sabia que ele era a única fonte de luz e felicidade do Chuck. Por isso, quando o Chuck e o Dai se reencontraram, ele olhou chocado ao perceber que o seu amor se tornou um monstro tão horrível quanto ele, pois ambos magoaram a Vazard menina. Assim, ao perceber que não há esperança para nenhum dos dois, Chuck decide disparar com a sua bazuca, terminando a sua vida e a do Dai. Deste modo, a opening acaba com todas as personagens na escuridão, simbólica da morte. Agora, voltando ao resto dos assuntos complicados, o Chuck no shot de introdução não é representado por um, mas por dois animatrónicos, o Golden Freddy e o Freddy. O Freddy está ao lado do Foxy, o Dai, simbolizando a sua relação atual. Já o Golden Freddy simboliza a visão distorcida que a Vazard menina tinha em relação ao seu ex-marido, vendo-o como um literal menino de ouro. E não como um marido abusivo que ele era. E acho que é isso. Conseguimos entender que na verdade esta série retrata casos de vingança, corrupção de espírito e violência doméstica. Fim. Ou seria se não faltasse explicar algumas coisas. Primeiro, e talvez mais fácil, a Puppet. Pelo seu comportamento completamente distinto de todos os outros animatrónicos, eu creio que ela seja bem real e não uma metáfora nem a representação de ninguém. E após muita pesquisa apercebi-me de algo chocante. Apesar do personagem Puppet nunca falar nesta série, ela é mostrada a falar noutra grande série do Die Gamer PT, um retardado no Garry's Mod. Em múltiplos episódios podemos ouvir claramente a voz dela, feita pelo voice actor Die Gamer. Ah, eu gosto desse sítio. Cheira mal. Estamos debaixo de água. Ah, pois é, tínhamos esquecido. Ok, agora como é que passamos por aqui? Não sei. És um bocado assustadora, sabes? Não sei. Ok. Mas uma coisa curiosa sobre este artista é que, apesar de usar o seu talento vocal para representar muitas personagens, ele nunca fez uma voz feminina. As duas exceções a este facto, a Puppet e a Gertrudes. O que parece demasiado específico para ser uma coincidência. Então, acho que podemos assumir que a Gertrudes, a segunda vítima, morreu na pizzaria e a sua consciência foi colocada num animatrónico, a Puppet. Eu entendo que isto parece uma dedução inútil e desesperada, mas paramos para pensar porquê que o Dai entrou na pizzaria sequer? E porquê que a Puppet foi apenas vista por ele? Bom, na verdade, a Gertrudes não era nada mais nada menos que a tia do Dai. Uma personagem vagamente referida, mas indisputavelmente canónica. A Vazard menina até chama a pizzaria a casa da tia dele. Na casa da sua tia. Isto explica o porquê do Dai aparecer neste local sequer. Ele não está em busca de um emprego mesmo. Isso é só uma desculpa. Ele está à procura da sua tia desaparecida, e talvez do Chuck. Infelizmente para ele, tal como a Vazard menina o informa sobre o destino da Gertrudes, Agora eu vi no jornal que a sua tia faleceu há 2 anos. mas o Dai ainda tem esperança mesmo assim de a encontrar, tentando por isso desvalorizar a informação que lhe é dada. Essa não foi a minha tia. Foi a tia do meu irmão. Ah, esta sua irmã não é a sua tia, foi não? Não. A parte mais triste é que ele até a volta a encontrar, visto que ela se revelou para ele. Estou ali. Ao contrário de as outras duas vítimas, mas o Dai é incapaz de a reconhecer naquele corpo animatrónico, deixando-a por isso abandonada na pizzaria. Parece-me que cobrimos tudo. Cada animatrónico tem o seu correspondente e... Oh, foda-se, falta ainda mais um. Ok, lembram-se quando a Vazard menina se vingou do Bonnie, mas não do Freddy / Chuck? Nós não chegámos bem a esclarecer quem seria o Bonnie. Tendo em conta que este flashback retrata a violência doméstica e já temos conhecimento que os outros dois na cena eram um marido e uma esposa, é provável que o Bonnie seja outro membro da família. E, como vimos antes, a Vazard menina perdeu o bebê, o que, segundo sabem, pode engravidar meninas se não for usada proteção na boca. Obviamente. Por isso, este coelho é quase de certeza o filho do casal. O que é interessante, porque existe mais alguém acusado de ser filho da Vazard menina. Mas a Chica não é tua mãe? Ela anda sempre contigo? O bolinho. What the fuck? Apesar de no começo ele negar isso, Eu sou um bolo, eu não tenho mãe. mais tarde acaba por confessar a verdade. Foi construído
Pula, estou a vazar de menina. Com construído ele quer dizer que foi literalmente feito, parido, por ela. Para além disso, ela tem 54 anos, idade suficiente para que o seu filho já seja adulto. Ok, então o Bonnie é uma representação do bullying. Easy, não é? Bem... não. Como o Dai reparou... Eu sou um animatrónico! Então, para além da representação metafórica e do animatrónico em que se tornou, esta personagem tem uma terceira identidade. Ai! Ai! A minha cabeça, meu! Ou seja, tal como no caso da Puppet, ele tem comportamentos demasiado humanos para não ter sido um no passado. E eu tenho um palpite de quem era. Voltando atrás, como estabelecemos, na opening é representado o primeiro momento em que o Vazar de Menina revela o seu lado monstruoso e faz a sua primeira vítima, o Bonnie. E na série, quem é que é a primeira vítima? Eu sou o Mike Schmidt e quero ir trabalhar. Exatamente. Por alguma razão, o animatrônico que mata o Mike é a Chica. Ainda estão todos. Esta foi a vingança representada no opening. Uma vingança em que, tal como com a Puppet de novo, a sua consciência foi aprisionada num animatrónico. Revendo as introduções da Vazar de Menina ao Mike, ela nunca menciona a existência do bullying. Ele só está lá, como uma carapaça vazia. Mas, com as outras vítimas, a primeira coisa que ela lhe chama a atenção é o bolinho, mostrando-o como um troféu do que conseguiu fazer. Ok, vou pôr este bolinho aqui para se tiveres fome. Assim, no seu posto de trabalho, tem aqui um bolinho muito sexy, se quiser. Isto não provoca qualquer reação na Gertrudes e no Dai, visto que eles não conheciam o bolinho. Mas, no caso do Chuck, o seu pai, ele nem precisa de ouvir a voz do bolinho, que é capaz de reconhecê-lo pelo seu olhar. O choque de ver este castigo do filho, o de se tornar um animatrónico, fala a perceber-se do quanto ele próprio se tornou num monstro, pelo que fez à sua ex-mulher. E aí, ao ver-se a si próprio como Freddy, ele literalmente luta contra os seus demónios internos. Não tenho medo. Quero lá uma bazucada. Meus ouvidos! É? Ainda não perdeste? Quero levar mais uma? Ai, os meus ouvidos! O que conduz a um mental breakdown. Isto também explica o porquê do bullying apenas falar para o Dai, visto que a Gertrudes não era a mente mais iluminada do mundo. E eu quando nasci tinha um problema de cérebro. E depois tiraram-me o cérebro. E deixaram alguns amendoins para me ajudarem a me ver. E ele tinha vergonha de dirigir a palavra ao seu próprio pai, naquele estado. Mas ele não fala com o Dai desde o início. Aliás, é só quando ele começa a ouvi-la reclamar da Vazar de Menina com medo e desespero. Aquela mulher é maluca, meu. A Vazar de Menina. Quer matar toda a gente. Ela não tem coração, vamos esconder aqui. Lá vai. É aqui que o bolinho vê uma oportunidade para se vingar da sua mãe. Ele foi morto por ela e presenciou desde o início o seu reinado de terror. Já trabalharam aqui muitos guardas. Estou farto de ver a Vazar de Menina a limpar todo o sangue que já cá esteve. E decide por isso manipular o Dai deste modo a tentar fazer com que ele a mate. O que ele não sabia é que a Vazar de Menina também queria que o Dai matasse, para depois o Dai ser visto como um assassino barra monstro e levar ao suicídio do Chuck e do Dai, como vimos já há bocado, mas o bolinho não fazia ideia e nunca tentaria ajudar a mãe, ok? E é por isso que no quarto episódio ele decide tomar uma decisão tão drástica. Assim que o Dai diz que o gerador foi destruído, ele salta logo para a conclusão que é necessário matar a Vazar de Menina. Só há agora uma chance. Dai. Qual é? O que é que eu faço? Destruir a Vazar de Menina. E já agora, eu não sabia onde adicionar isto, mas na parte em que a Vazar de Menina barra Chica rebenta com o Dai barra Foxy, ela dirige-se para a câmara e dispara, o que não faria sentido, visto que o Dai não podia ter estado nas câmaras e à frente dela ao mesmo tempo. Ela na verdade está a disparar para outra pessoa nas câmaras, o bolinho. Eu estou a ver as câmaras. Parece que alguém sente. Provavelmente isto é mais uma dica para a vingança de um modo mais sutil. E depois de tudo isto, obtemos uma história bastante trágica, na verdade. Um casal que à primeira vista parecia perfeito tem um filho, mas mais tarde tanto o filho como o pai começam a abusar da mãe, praticando violência doméstica e eventualmente abandonando-a. O pai arranja um namorado de 7 anos, enquanto o filho é apanhado pela mãe na sua vingança e é preso no corpo de um animatrónico. Depois a tia do rapaz é morta e também colocada num animatrónico, seguida por uma tentativa falhada de homicídio do pai, que acaba por entender o quão desumanas as suas ações passadas foram. De seguida, em busca da sua encarregada de educação e do seu amor, o rapaz aventura-se a explorar a armadilha da ex-mulher do seu namorado, o que acaba por levar à corrupção da sua moralidade ao matar a assassina. A corrupção de uma alma tão inocente é a última gota d'água para o ex-abusador, que decide terminar com a sua vida e a do seu amor. Até rimou. Ai! Minha cabeça, meu! O que sinceramente era um bocado de esperar, visto que em todos estes romances todas as personagens acabam por morrer de forma trágica no fim. Romeu e Julieta, Amor de Perdição, os Maias... Eles morrem nos Maias, não morrem? Mas isto é só uma teoria. Uma teoria da literatura portuguesa do século XIX.